economizar milhões de litros de água por ano. Geralmente há sinergia e precisamos buscá-las nesse setor também. Os consumidores devem ter uma escolha sobre produtos sustentáveis. Agora os consumidores pagam mais pelos produtos sustentáveis. Será que os produtos não sustentáveis deveriam custar mais ou menos? Ou os consumidores deveriam começar a pagar os custos reais daqueles produtos sustentáveis? Em um planeta finito, estamos começando a ver que aí se trata de uma questão de negócio a negócio, B2B, que a sustentabilidade no longo prazo será igual à disponibilidade de matérias-primas. Se não começarmos a produzir essas matérias-primas de uma maneira mais sustentável, com um número maior de pessoas que teremos no planeta e com maior consumo, nós não teremos matéria-prima disponível. Temos o Consumer Goods Forum, que é um grupo que se concentra em soja, carne, madeira, papel e olham 4 países produtores: o Brasil, a Indonésia, a Malásia e a Rússia. Estas são as empresas que estão envolvidas no Fórum de Bens de Consumo e se eles conseguiram eliminar o desmatamento da sua cadeia de suprimentos, por que nós não podemos começar a incluir também as externalidades como carbono e começar a cobrar dos consumidores? Isso significa que apenas olhando para uma variável, que é a energia verde, que é criada a partir da queima do bagaço, o número de o CO2 criado quando se queima o bagaço é 39 por quilowatt-hora. Há muito mais gases estufa vindo dessas outras fontes. Precisamos ser capazes de vender esse carbono que é evitado quando se trabalha com a cana-de-açúcar. Isso tem que ser incluído no preço da eletricidade, isto é, aquele carbono produzido por outras fontes que não a cana-de-açúcar. E não se trata só do quilowatt-hora, se trata do açúcar, do etanol e dos bioplásticos. Precisamos ter uma produção mais eficiente dessas coisas que causam menos gases de efeito estufa e trazer esse efeito positivo para o preço. Agora, os programas de certificação se concentram nos melhores produtores. O governo quer regulamentar aqueles piores. E nós temos aí a curva de performance. Precisamos mudar essa curva de performance e nos concentrar naqueles melhores produtores, embora isso não seja suficiente. Aqueles 25% piores produtores causam 50% dos impactos, e é isso que nos preocupa. Então, quando nós pensamos aí em trabalhar na base dessa curva, nós temos um resultado muito melhor. Não vamos pensar só no meio da curva, vamos pensar naqueles que têm um pior desempenho. Tratamos aqui não só do Brasil, mas do açúcar, do etanol. O que o mundo está fazendo? Hoje sabemos que os melhores produtores do mundo são 100 vezes melhores do que os piores produtores. Em qualquer país, os melhores são 10 vezes melhores do que os piores. Então, precisamos trabalhar com aquela base dos produtores. Ontem, ouvimos da discussão sobre os 50 milhões de carros no Brasil. E a Índia está construindo quilômetros e quilômetros de estradas todos os dias. E poucos indianos hoje têm carro. Na China, a crescente demanda por carros duplicou a quantidade de borracha que precisa ser produzida no mundo recentemente. A minha pergunta é, este modelo é sustentável? A China pode ter 1 bilhão de carros, a Índia pode ter 1 bilhão de carros. Falamos aqui sobre band-aids. É importante aumentar a produção de etanol, mas talvez precisemos de torniquetes para gerenciar o planeta. Obrigada, Jason. Professor Goldenberg, por favor.
Bom, meus amigos, um terço da energia usada no mundo é usada para transporte. Um terço. E este terço se baseia quase inteiramente no uso de petróleo. E, portanto, se nós quisermos procurar um vilão para os problemas ambientais que nós enfrentamos hoje, é efetivamente no transporte individual. E essa curva mostra qual é a situação do transporte individual no mundo. Nós temos no eixo horizontal o GDP per capita e no eixo vertical o número de automóveis por 1.000 pessoas em diferentes países. Se os senhores olharem os Estados Unidos lá em cima, vão verificar que nos Estados Unidos existem cerca de 800 automóveis por 1.000 pessoas, quase um automóvel por pessoa. E na China, 10 vezes menos. No Brasil como um todo, naquela região também. Mas se vocês olharem o estado de São Paulo, verificarão para o estado de São Paulo, nós estamos com cerca de 400 automóveis por 1.000 habitantes, e a cidade de São Paulo, nós estamos com aproximadamente 500 automóveis por habitante. E este é o grande problema, porque em praticamente todos os países do mundo há o crescimento da indústria automobilística, respondendo aos anseios das pessoas de ter um meio de transporte que corresponda às suas aspirações, que são a liberdade de ir e vir livremente. Essa é a situação real. Se isso é desejável ou não, não é o ponto que eu quero discutir aqui. O que eu quero discutir aqui é o que nós podemos fazer para não abrir mão dos automóveis, o que provavelmente não vai ocorrer neste século, e ainda assim poder ter condições ambientais toleráveis. A maneira pela qual o Brasil resolveu este problema, como vocês sabem, é uma maneira muito criativa. Isso foi feito em 1975. E o que foi feito é que basicamente foi emitido na ocasião um certificado de nascimento do programa de etanol do Brasil, que foi formado realmente por 2 certificados. Um certificado é um certificado que permitia a expansão da produção de etanol, ou seja, permitia aos produtores de açúcar produzir etanol sem ter prejuízo. Isso garantia, então, o preço do etanol. Era uma medida que foi tomada na área de suprimento. Pouco depois, então, foi tomada uma medida na área de demanda. Quer dizer, uma vez que os usineiros podiam produzir etanol sem prejuízo, como que a gente garantiria que eles fossem usados pelos automóveis? E a maneira de fazer foi determinar que fosse misturado 25% de etanol, ou menos, mas isso é um limite, até 25% de etanol na gasolina. Como vocês sabem, desde então, a gasolina desapareceu no Brasil. Se qualquer dos senhores desejar gasolina pura no Brasil, terá que ir a uma refinaria da Petrobras, porque nos postos de abastecimento, toda a gasolina tem 20% a 25% de etanol. Essa foi, então, a maneira pela qual o programa de etanol foi introduzido no Brasil, com as consequências que todos conhecem, um enorme crescimento da produção e, consequentemente, uma redução considerável do preço. Tanto que, a partir de 2004, o custo de produção de etanol era competitivo com o custo da gasolina no mercado internacional. Quais são as qualidades do etanol? Já foram mencionadas pelo presidente da Anfávia. Só vou mostrar uma figura pictórica aqui, quer dizer, o que há que a energia solar faz crescer cana-de-açúcar. Para cana-de-açúcar crescer e crescer bem, é preciso alguns insumos, que são fertilizantes, um pouco de transporte, e depois isso passa por uma destilaria e produz etanol e bioeletricidade, com o bagaço excedente. E bioeletricidade está se transformando numa atividade importante aqui no Brasil. O balanço energético, isto é, quanto energia fóssil nós temos que colocar para obter
etanol. Foi dito o número, ele é aproximadamente 10:1. E o fato deste número ter sido estabelecido claramente é realmente o que habilita o etanol a ser um combustível quase renovável. Ele converte a energia solar em um combustível líquido que a gente consegue colocar no tanque do automóvel. Nos Estados Unidos, etanol é produzido de milho. Acontece que para a produção de etanol de milho é preciso utilizar energia elétrica, e a energia elétrica dos Estados Unidos provém do carvão. E, portanto, basicamente o que está sendo feito nos Estados Unidos é converter carvão em etanol. Não é que seja uma ideia tão ruim assim, porque é impossível colocar carvão num motor, mas ainda assim o ganho energético que se consegue em melhorar a participação de energias renováveis é de fato muito pequeno. E é por isso que o programa do etanol do Brasil, em base à cana-de-açúcar, se tornou importante. O que os outros países fizeram? E um grande número de países no mundo, basicamente, seguiu o caminho do certificado de nascimento do programa do etanol do Brasil e adotaram mandatos. E aqui há uma lista dos países que adotaram mandatos. Uns determinam que seja misturado 5% de etanol na gasolina, 10%, 20% e por aí afora. E qual é a consequência disso? A consequência disso é a seguinte, é que se esses mandatos forem cumpridos até 2020, e é mais ou menos até 2020, 2022, que esses mandatos são estabelecidos por legislação dos países. Se eles forem cumpridos, eles vão exigir aproximadamente 200 bilhões de litros de etanol. Atualmente se consome no mundo cerca de 1 trilhão de litros de gasolina por ano. Então, no ano de 2020, 2022, será preciso 200 bilhões de litros de etanol, ou seja, 20% da gasolina será substituída por etanol. No momento, a produção mundial ela é aproximadamente de 70 bilhões. E há, portanto, um espaço para o crescimento por um fator 3. Se esse crescimento virá usando as atuais tecnologias ou as tecnologias de segunda geração, é uma questão aberta. Mesmo que as tecnologias de segunda geração progridam com a velocidade com que os seus proponentes acreditam, demorará pelo menos 5 a 10 anos para que ele atinja grandes volumes de produção. Ou seja, até o ano 2020, há uma janela de oportunidade para a expansão da produção de etanol, de cana-de-açúcar, que é claramente o melhor dos insumos, por um fator 3. Com isso, então, etanol estará substituindo 20% da gasolina no mundo, ou seja, aproximadamente 7% do petróleo que se usa no mundo. Essa é a situação atual e não vai substituir todo o petróleo do mundo, mas vai fazer uma diferença apreciável em vários países do mundo, como está fazendo aqui no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Goldenberg. Por favor, a Mariângela. Bom dia a todos. Bom, já se falou, eu acho que quase tudo aqui em termos de dados, do que tem sido feito, todos os benefícios do etanol. Eu vou falar um pouco da nossa atuação internacional. Nós estamos participando internacionalmente da gestação da Sociedade da Biomassa. Nós temos trabalhado no nível internacional a ação diplomática brasileira no sentido de trazer o papel do etanol como importante tema para mitigar